Vamos lá. Eu tentei trazer aqui uma apresentação, a gente vai falar sobre blockchain e mecanismos de consenso, né? Eu tentei trazer uma coisa assim, a gente vai entrar numa parte técnica, mas não queria muito escovar bit, assim, tentar fazer um negócio mais legal, assim, um pouco mais interativo, né? Então, é esse meu intuito aqui hoje. Deixa eu ver essa máquina aqui. Tcharará, tela cheia. Vamos lá, então. Bom, então, meu nome é Marco, né? Eu sou mestrando da UDESC, mestrando em computação aplicada, e eu vou falar, então, de mecanismos de consenso e de blockchain. Dar uma visão geral de blockchain e da importância do mecanismo de consenso, né? E eu tô falando isso, qual que é? Eu sou um especialista, né, nisso? Na verdade, eu não sou um especialista em mecanismos de consenso, mas é um tema que eu tive que estudar bastante agora no desenvolvimento do meu trabalho de mestrado, que meu trabalho ele lida bastante com ambiente de virtualização em containers, né, especificamente o Docker e blockchain. A gente está propondo ali uma solução, entre aspas, de log, que vai registrar na blockchain de maneira a trazer algumas características da blockchain, né, como questões de criptografia, não repúdio de dados, né, trazer isso para um log, né, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, a apresentação, eu quero trazer para vocês aqui, primeiro, uma visão geral da blockchain, entender um pouquinho ali o que é, né, quando surgiu, o que come, de onde veio, para onde vão, trazer um pouquinho ali da definição do que é o mecanismo de consenso, aí apresentar o problema dos generais bizantinos, que é um problema que ele foi proposto já há algumas décadas, né, e foi o que deu origem a toda essa discussão. E, por fim, trazer alguns dos principais mecanismos de consenso que são utilizados na blockchain. Então, citar um pouquinho sobre eles, né, como é que eles funcionam e etc. Então, antes de falar sobre os mecanismos, vamos falar da blockchain. Mas de onde veio, né, a blockchain? Por que inventaram esse negócio? Então, a gente tem um modelo financeiro tradicional, e ainda hoje largamente usado, né? E nosso modelo financeiro, o que ele pede? Ele pede sempre que a gente tenha, nas negociações, ele acaba exigindo um terceiro confiável, né? E aí, o que significa isso? Se eu vou, por exemplo, vender meu carro, e eu vou vender para uma pessoa que eu não conheço, eu vou fazer uma transação usando alguns meios que garantam a minha segurança, né, do ponto de vista financeiro e do comprador também, do vendedor também, né? Eu estou vendendo, aliás, e do comprador também. Então, o que significa? Eu preciso trabalhar com um banco. Eu vou ter lá um banco que vai intermediar essa negociação, vai ter o cartório que vai fazer todo o trâmite de documentos, né? Então, hoje a gente não tem, ou não tinha, né, até então, até a criação da blockchain, uma maneira de eu fazer uma transação com uma pessoa que eu não conheço de um modo seguro. A única forma de fazer isso era colocando um terceiro ali no meio, em quem as duas partes confiavam. Então, lá para os idos de 2008, uma figura que já é folclórica, né, no mundo aí da blockchain, que é o Satoshi Nakamoto, ele criou esse mecanismo, essa blockchain. E, na verdade, ele não inventou nada, né? Ele inventou, na verdade, uma solução que agregava diversos conceitos já existentes. Então, para a blockchain, como a gente vai ver, ele usou ali questão de chaves criptográficas, né? Utilizou conceitos já de descentralização, enfim, ele juntou uma série de tecnologias e aí criou a tal da blockchain. E por que se diz que o Nakamoto aí, ele é uma figura lendária, né? Porque esse cara, não se sabe bem de onde ele veio, ele era uma figura muito ativa nos fóruns da época, de muita discussão, sempre trabalhando em cima dos conceitos, e aí do nada esse cara sumiu sem deixar pistas, e hoje tem gente que diz que é ele, tem gente que diz que não é, ninguém sabe para onde veio, de onde ele foi, enfim. Hoje ele é alguém desconhecido e que muita gente tenta assumir essa identidade, né? E, enfim, surgiu a blockchain, ela surgiu inicialmente com essa ideia de um conceito financeiro, né? Que, como a gente vai ver, é a chamada blockchain 1.0. Então, foi ali que tudo surgiu. A ideia é a questão de fazer uma negociação segura, peer-to-peer, digamos assim. Só que daí esse negócio deu tão certo que começou a evoluir, né? Saiu do ambiente financeiro. Então, a gente vai falar essa evolução daqui a pouquinho. Mas antes a gente precisa entender, né? O que é a blockchain realmente? Então, a blockchain, ela é um livro-razão. O livro-razão é um conceito que vem da contabilidade, né? Que nada mais é do que um registro cronológico de transações. E além dele ser esse registro cronológico, ele traz algumas características também.
que são questão de segurança, né? Ele traz diversos recursos, inclusive criptografia, para garantir sua segurança. E ele também é um recurso, um livro-razão compartilhado e distribuído entre todos os nós que participam dessa rede. E aí, essas transações, elas são agrupadas em blocos, e esses blocos eles vão ser interligados criptograficamente. Aí, como que é essa interligação, a gente vai ver daqui a pouquinho. A ideia do blockchain é facilitar, né, o processo de gravação e rastreamento dos recursos. E aí, sem a necessidade de uma autoridade central. Então, a proposta é, vamos tirar esse intermediário aí e vamos fazer uma transação diretamente entre os interessados. Mas a gente precisa acrescentar algumas características que dê segurança para ambas as partes, né? E aí, uma outra questão importante, e isso que vai dar margem para toda a discussão de mecanismo de consenso, é que as decisões elas têm que ser tomadas pela maioria e não por uma única entidade. Então, a blockchain ela tem dois elementos principais. Um deles é a estrutura de dados com verificação de integridade. Então, todos os dados que são inseridos na blockchain, como a gente vai ver, eles são criptografados. Na verdade, é gerado um hash desses dados e esse hash ele vai alimentar o bloco seguinte, assim por diante. Então, isso é a chamada verificação de integridade. E a blockchain também, ela vai usar um mecanismo de consenso distribuído. Porque, como a gente vai ver, as transações elas têm que ocorrer e elas têm que ocorrer para todo mundo que participa da rede tem que ver as mesmas transações na mesma ordem. E quem vai definir essa ordem das transações vai ser o mecanismo de consenso. E é importante a gente entender que blockchain sozinho ela não vai garantir a validade dos dados. Ela só vai garantir que o conteúdo e a ordem desses dados não pode ser alterado. E aí, se for alterado, vai ser fácil de perceber. Então, a blockchain ela não valida os dados. Então, se a gente for imaginar a blockchain, para ter uma validação de dados, a gente precisa de uma camada de aplicação em volta dela. Então, vamos pensar no Bitcoin, por exemplo. A blockchain ela não vai validar se, por exemplo, se eu tenho um valor X em Bitcoin para poder fazer uma compra ou uma transferência. Quem faz isso é a aplicação. A blockchain ela vai lidar com a ordem em que as transações ocorrem. A estrutura da blockchain, de modo geral, é assim. Essas são grandes blocos, né, interligados. Então, o primeiro bloco aqui ele é chamado de bloco Gênesis. E esse bloco ele tem um cabeçalho e tem um conteúdo aqui, que são um conjunto de transações. Cada uma dessas transações ela é assinada criptograficamente por quem participa, né, por quem emite a transação. E ela vai compor esse bloco. E esse bloco ele tem um hash aqui em cima. Não sei se todo mundo está no mesmo pé ali, mas só para a gente firmar esse conceito, o hash, a função hash, né, ela é uma função que vai ter uma entrada e para cada entrada ela vai ter uma única saída. Então, função hash, pelo menos uma boa função hash, ela não vai ter duas entradas resultando na mesma saída. Então, essa ideia é o que vai garantir que esse dado que está nesse bloco aqui, ele não pode ser adulterado sem que esse hash mude também. E a gente já vai entender a importância disso. Então, no cabeçalho do bloco 0 aqui, a gente vai ter um conjunto de configurações da nossa blockchain. A gente vai ter lá timestamp, né, a versão do bloco, o hash desse bloco 0, porque ele é o primeiro, e ele tem todo bloco ele tem uma caixinha lá que é o nonce. Isso aqui é importante, a gente vai voltar nesse conceito lá para frente, né, quando a gente falar de Proof of Work. Então, vamos guardar isso aqui. Esse nonce, só para a gente entender, vai ser um inteiro, por exemplo, que vai compor esse bloco e vai ajudar a resultar nesse hash aqui. Então, montou esse bloco 0 aqui, aí o hash dele vai alimentar aqui, ó, vai alimentar o próximo bloco. E a ideia disso é criar o tal do encadeamento criptográfico que a gente falou. Então, aqui a gente tem todas as transações, forma um hash, alimenta o bloco seguinte. O bloco seguinte tem todas as transações, inclusive o hash do bloco anterior, tira o hash disso aqui, vai dar o hash do bloco 1. E aí o bloco 1 alimenta o bloco 2 e assim por diante. Então, o que é a importância disso? A importância é que você tem uma blockchain gigantesca aqui, então no bloco 1000 aqui. Aí eu vou no bloco 999, falar, vou voltar nesse bloco e vou alterar ele. Fiz uma transação, gastei meu dinheiro, volto lá, adultero o bloco e restituo o meu saldo. Isso vai funcionar? Não vai, porque quando eu fizer essa adulteração aqui, vai impactar em todos os hashes dos blocos seguintes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um chamado fork, né? O fork, na verdade, é uma ramificação da blockchain,
porque a minha blockchain ela não vai bater com a blockchain de toda a rede. E aí a importância de os dados não poderem ser adulterados sem a gente conseguir facilmente identificar. Porque quando a gente faz isso, então a gente muda o hash de toda a blockchain subsequente e aí a gente vai facilmente perceber que aquilo não é válido. Então, como é que a blockchain evoluiu, né? Começou lá, então, com o Bitcoin, blockchain 1.0, lá em 2008, 2009. E aí isso foi dando certo, o negócio foi pegando e foram surgindo outras moedas, outras altcoins chamadas, né? Altcoin porque são as moedas alternativas ao Bitcoin. Essas moedas, elas vão diferir tanto em conceito, né? Quanto em mecanismos utilizados, enfim. Elas podem ser muito parecidas ou podem ser muito diferentes. Então, deixa eu abrir aqui, pegar aqui no navegador, tem um site aqui que é o CoinMarketCap. Esse site ele é bem legal porque a gente consegue ter uma visão geral de todas as criptomoedas que a gente tem hoje em negociação. Então, vamos dar uma olhada aqui em cima. Ó. Hoje, nesse site, estão listadas 8.763 moedas, criptomoedas, né? Então, a gente tem mais de 8.700 moedas que estão disponíveis. O valor de mercado delas somadas já está passando de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Então, cara, é muita grana isso aqui. Só o volume das últimas 24 horas, o volume de criptomoedas negociados já passa de 128 bilhões. E o Bitcoin representa 60% disso, cara. Então, assim, é um mercado, muita gente diz que isso é uma bolha, se é ou se não é, eu não sei, cara, mas, sim, já faz uns 10 anos que estão falando que Bitcoin é bolha. Então, há controvérsias, né? Mas o fato é que hoje um Bitcoin está custando 56.310 dólares. Isso é a cotação fresquinha, cara. Então, dá para você imaginar que isso aqui tem muita coisa. E aqui tem muito projeto, cara, que é scam, né? É mentira, é projeto que eles fazem para lançar uma moeda e roubar um dinheiro da galera, mas tem muito projeto bom também. Não vou entrar no detalhamento de cada projeto, só que aqui a gente pode ver, por exemplo, Bitcoin, aí a gente tem algumas variações, né? Algumas criptomoedas que surgiram a partir dele. Por exemplo, Litecoin é uma que surgiu, aí tem o Bitcoin Cash. Então, o Bitcoin ele deu origem também a várias outras moedas. Bom, isso é curiosidade. Aí, o que acontece? Criptomoedas e a blockchain foram evoluindo e tal, e aí começaram a ter ideias de como sair dessa aplicação de mercado financeiro e aplicar a tecnologia da blockchain em outros ambientes, né? E aí surgiram a ideia dos contratos, né? Dos contratos inteligentes. E isso deu origem à tal da blockchain 2.0. E o contrato inteligente, o que ele é, né? O contrato inteligente é um pedaço de código, cara. Um pedaço de código que vai estar lá na blockchain. Então, quando você cria a sua blockchain, você sobe para a blockchain um código, e aí esse código ele vai ser executado a partir de uma transação. Então, digamos que eu subo um código lá, crio um contrato inteligente, que é o Hello World. Aí eu defino lá nas condições dele que se eu fizer uma transação de 0,001 Bitcoin para ele, ele vai executar o Hello World. Então, eu faço essa transação, minha transação vai ser validada e a partir do momento que ela é considerada válida, ele executa esse contrato. E aí esse negócio também deu muito certo, cara, porque as coisas começaram a fluir, contratos inteligentes começaram a ser desenvolvidos e a galera começou a pensar, pô, como é que eu posso aplicar isso, sabe? E aí uma coisa foi levando a outra. E a partir dos contratos inteligentes, surgiram as aplicações descentralizadas. Nada mais era do que um conjunto de funções, de contratos agrupados que eram instanciadas dinamicamente a partir das transações, desculpa. Então, essas aplicações descentralizadas começaram a tomar corpo também e fazem parte dessa blockchain 2.0. Isso foi crescendo, e aí começaram a imaginar como que a gente podia pegar esse conceito e aplicar em outras áreas também, né? E aí começaram a desenvolver aplicações governamentais, como questões de votação, né, de garantia de legitimidade de votação, aplicações na área de saúde, para você poder armazenar fichas médicas de paciente de maneira segura, evitar qualquer tipo de fraude. Então, hoje a gente está nessa pegada, a gente está na blockchain 3.0 já, novos modelos de mecanismos de consenso vão sendo desenvolvidos, tudo para tentar otimizar e customizar cada vez mais a blockchain para as aplicações. Então, blockchain ela não é solução para tudo. Muita gente tenta pegar a blockchain e colocar num contexto em que aquilo não vai funcionar. Então, apesar de ser um hype, né, falar blockchain, nem tudo vai ser resolvido com blockchain. Mas para muitas coisas a blockchain funciona bem.
Então, quando a gente for pensar em blockchain, a gente tem que entender que tem 3 tipos. A gente pode classificar a blockchain como pública, um exemplo da pública seria o Bitcoin. Então, na pública, todo mundo pode participar do mecanismo de consenso, é só querer, né? Só ser um nó ali da rede, um minerador. Pode fazer, participar da verificação de transações, então qualquer um pode ir lá e verificar se uma transação ocorreu ou não ocorreu, se ela é válida. Tem uma questão aqui que sempre dá uma briga quando a gente fala de imutabilidade, porque está aqui, né? Na teoria é isso, imutabilidade. Blockchain pública, beleza, os dados que estão ali são imutáveis. Mas o que significa isso? Ele é imutável mesmo? Não, na verdade não. Mas se eu sou um nó da blockchain, eu sou um nó da blockchain do Bitcoin, tem, sei lá, 50 mil nós, vamos chutar. Eu sou 1 em 50 mil. Como é que eu vou alterar a blockchain? Eu sou irrisório perto de todo o poder computacional dessa blockchain. Então, eu não tenho capacidade de fazer essa alteração, não tenho recurso para isso. A gente vai entender um pouquinho melhor isso mais para frente. A gente pode dizer que ela é descentralizada, porque não tem um nó único ou um ente único controlando, e o processo de consenso, então, todos os nós vão poder participar. Na outra ponta, a gente tem a blockchain privada. Então, você pega, por exemplo, a IBM. Vamos pegar um exemplo, né? Pega a IBM lá de exemplo, aí ela tem a blockchain dela. Então, por mais que essa blockchain seja composta, vamos dizer, de 500 nós, todos os nós pertencem à IBM. Então, em última instância, se ela não concorda, se ela tá, sei lá, quer dar um fim naquela blockchain, quer zerar, qualquer ação que ela quiser tomar, ela consegue, porque ela é a dona da blockchain, né? Então, o consenso ali, quem participa do consenso? Um conjunto de nós previamente selecionados. A permissão de verificação também não é aberta ao público, só nós selecionados que vão poder verificar transações. Imutabilidade, então, também não existe, e ela é centralizada. E aí, no meio de tudo isso, tem uma blockchain que é a tal da consórcio. Esse modelo consórcio é uma blockchain que vai ser composta por um conjunto de empresas, geralmente. Então, você vai ter lá, sei lá, IBM, Oracle, sei lá, Microsoft, um monte de gente compondo essa blockchain, cada um com seu conjunto de nós. E aí ela também vai ser parcialmente centralizada, né? Porque não está na mão de uma empresa só, na mão de algumas empresas. E aí ela também é adulterável, um pouco mais difícil de fazer uma adulteração do que na privada, mas nada impede do que, por exemplo, as empresas entrem num acordo de fazer uma adulteração ou algo assim. E a permissão de verificação e de consenso também é restrito a um conjunto de nós. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente sabe, já consegue classificar alguns grupos de blockchains, né, alguns conjuntos que são importantes. E aí a gente consegue partir para o passo que interessa, né, mecanismo de consenso. Então, qual que é a ideia do mecanismo de consenso? A gente tem lá uma rede, né, composta de N nós, e a ideia é que essa rede entre num acordo e consiga tomar decisões unânimes. E o mecanismo de consenso vem para propor isso. Então, ele tem que criar um sistema consistente. E aí, falando especificamente de blockchain, a ideia desse mecanismo de consenso é garantir a ordem dos blocos e o seu conteúdo. Então, quando a gente vai participar ali do mecanismo de consenso, é isso que está sendo debatido. Então, a questão aqui, como a gente tinha dito lá no início, não é que a blockchain valida os dados. Ela não valida os dados, ela valida a ordem dos blocos e o seu conteúdo. E aí a gente tem dois mecanismos, dois modelos principais de mecanismo. Um deles é o mecanismo CFT, que é um mecanismo que é capaz de tolerar falhas dos seus nós, mantendo ainda a consistência do ambiente. E tem o mecanismo BFT, que é o tolerante a falhas bizantinas. E a ideia aqui não é tolerar só falha de um equipamento, digamos que ele parou de responder, mas é tolerar também que algum mecanismo, algum participante dessa rede haja de forma maliciosa, como se diz, tente enganar ou tente burlar o nosso mecanismo. Quando a gente pensa no mecanismo de consenso, a gente tem que avaliar algumas características dele, porque a gente vai ver que existem vários mecanismos e essas características também vão variar entre eles. A primeira questão aqui é a consistência. A ideia, então, é manter a consistência. Todos os nós que participam dessa blockchain têm que ter os mesmos dados ali dentro. Então, essa é a consistência, né? Se a gente não tem consistência, aí aumenta a probabilidade de fork, né? E o que é o fork? O fork, como a gente disse, é a ramificação. Tem um exemplo bem legal de fork, cara, que aconteceu com o Ethereum. Lá para 2014,
tinha blockchain do Ethereum, tudo estava às mil maravilhas, rolando e tal. Aí alguém, analisando o código lá do Ethereum, descobriu que tinha uma falha no código dele. E que ele poderia se utilizar dessa falha para fazer um tipo de ataque que era de gasto duplo. Então, o cara podia ir lá, gastar as moedas dele e depois fazer essa transação e gastar de novo. E aí o cara se aproveitou e começou a fazer isso e começou a ganhar dinheiro com isso. Rapidamente, os desenvolvedores conseguiram perceber isso, né? Os caras olharam lá e falaram, pô, o cara está se aproveitando dessa falha, vamos arrumar essa falha. Só que eles acharam injusto que pessoas fossem prejudicadas, porque teve gente que perdeu dinheiro por causa dessa falha, e que esse cara tirasse vantagem. Então, o que eles fizeram? Foram lá e fizeram tipo um rollback na blockchain. Vamos desfazer essas transações e vamos aplicar a correção. Só que aí teve um grupo de pessoas que não concordou. O pessoal mais purista falou, não, a blockchain ela é imutável, cara, está no conceito da nossa blockchain. A gente não pode simplesmente ir lá e, a nosso bel prazer, quando a gente acha que não está certo, ir lá e desfazer as transações. Senão a gente perde toda a confiança na blockchain. E aí foi estabelecido o dissenso, né? Não tinha consenso quanto ao que fazer. E aí isso acabou gerando um fork. Então, uma parte da rede concordou que aquilo tinha que ser desfeito, e aí seguiu essa alteração, né, do Ethereum, e uma parte não. Uma parte da rede se negou a aplicar essa correção, aliás, se negou a desfazer essas transações, e aí, com esse fork, surgiu o Ethereum Classic. O Ethereum, então, foi com a alteração e esse prejuízo foi desfeito, e o Ethereum Classic se manteve, existe até hoje, sem desfazer essa transação. Então, teve um fork, por quê? Porque a partir daquele momento os hashes começaram a ser diferentes, porque determinado grupo de transações não foi desfeito. Isso é um problema, né? A blockchain ela tem que manter a coerência e a consistência. Então, aí a gente começa a entender o porquê que tem que se evitar os forks. Aí tem também a característica de segurança, que o número de nós, que na verdade é o número de nós maliciosos que o mecanismo de consenso consegue tolerar. Questão de escalabilidade também a gente tem que avaliar. Geralmente a gente pensa que se o mecanismo está lento, vamos adicionar outros nós que a gente consegue melhorar o desempenho da solução. Geralmente com o mecanismo de consenso é o contrário. Quando a gente começa a adicionar novos nós, vai sendo mais difícil de obter um consenso. E aí a nossa escalabilidade, então, acaba sendo prejudicada, né? É difícil a gente escalar aplicações baseadas em blockchain. Tem que avaliar sempre a questão do desempenho, o número de transações por segundo, a grosso modo, que a blockchain vai conseguir tratar. Isso é, muitas vezes, um impeditivo, dependendo do cenário. Usando aquele exemplo que eu estava citando, no meu modelo de trabalho do mestrado, a ideia é armazenar logs de um conjunto de containers. Então, a gente pode ter centenas ou milhares de containers gerando logs por segundo ali, muitos logs. Então, se a minha blockchain não tiver um desempenho adequado, sei lá, de 1000 transações por segundo, por exemplo, provavelmente ela não vai dar conta de atender a minha necessidade. Então, isso tem que ser levado em consideração. E consumo de recursos. Geralmente, o consumo de recursos é muito importante em todo tipo de aplicação, e aqui não é diferente, né? Então, o esforço computacional para obter o consenso é o consumo de recursos, e a gente vai ver que tem mecanismos que são uma verdadeira tragédia, né, quando a gente pensa em consumo de recursos. Então, dividindo aqui em dois grupos, né, BFT e CFT. BFT tolera falhas e comportamentos maliciosos e o CFT tolera falhas. Grande diferença também. Quantos recursos são necessários para você tolerar falhas e comportamentos maliciosos? 3 vezes F mais 1. O que significa? F é o número de nós com falha. Então, se eu tiver que tolerar a falha de um dos nós, eu vou precisar de 3 vezes 1. 3 mais 1 vai dar 4. Então, eu preciso de 4 nós para tolerar a falha ou comportamento malicioso de um deles. O CFT, por sua vez, vai precisar de só 3 nós, eu já consigo tolerar as falhas. Vamos ver um exemplo prático ali, um exemplo gráfico, né, disso já. Então, o que me leva a escolher um BFT ou um CFT? Primeiramente, se eu confio nos nós que estão participando da minha rede. Às vezes eu confio, eu assumo lá que não vai ter comportamento malicioso. Então, beleza, então não preciso desse mecanismo que consome mais recursos. Ou então a minha própria solução vai tratar esse comportamento e tal, então de qualquer forma, eu não vou precisar. Então, a gente vai ter que analisar caso a caso, né, em que vai ser aplicado esse mecanismo, para a gente ver se realmente eu vou precisar ou não de um mecanismo tolerante a falhas bizantinas. Mas o que é, né? Essa parte também é bem legal. Esse problema dos generais bizantinos é um dilema lógico, né? Um problema que foi proposto lá em 1982.
E ele consiste em um grupo de generais que precisam realizar um ataque. Só que eles vão atacar uma cidade, eles sitiaram essa cidade, estão em volta da cidade. Vou colocar a imagem aqui. É basicamente isso: tem uma cidade e os generais estão em volta. E eles sitiaram e eles precisam fazer a invasão e dominar essa cidade. Só que o que acontece? Se esse cara for sozinho, ele não vai conseguir invadir. Se metade do exército for, só metade ou menos da metade, eles não vão conseguir invadir. Então, eles precisam entrar num acordo e atacar todo mundo ao mesmo tempo. Mas falar, beleza, só eles se combinarem aqui. Só que aí tem um problema maior nisso. Eles não conseguem se conversar a não ser passando por dentro da cidade através de um mensageiro. Então, esse cara manda um mensageiro que vai lá para a cidade para ir falar para todo mundo que é para atacar amanhã, 9 horas da manhã, por exemplo. Ou então é para recuar, não vamos atacar, vamos recuar. Só como é que ele vai saber se esse cara recebeu a mensagem ou se esse cara recebeu a mensagem? Pode ser que ele mande o mensageiro morre no meio do caminho ou se perde. Então, a solução seria, esse cara pega e manda um mensageiro de volta, falando, eu recebi sua mensagem, ok, vamos atacar. Só que esse mensageiro pode morrer também, e esse cara não tem a comprovação. E esse cara vai saber como? Esse cara teria que mandar um mensageiro, e pronto. Está estabelecido o problema. Não tem como eles chegarem num acordo de como eles vão atacar de maneira sincronizada. Então, o que acontece? Tem esses problemas, né? A mensagem pode atrasar, o mensageiro pode ser morto, não sei o quê. Então, tem que imaginar isso, que em outras palavras, né? Tá falando que é um ambiente assíncrono, né? Então, você não tem certeza se a mensagem vai chegar, quanto tempo vai chegar. E, além disso, tem outro problema aqui. Um ou mais dos generais, eles podem ser traidores. E aqui começa a entrar o tal do problema bizantino. Então, ele pode mandar uma mensagem falsa. Então, para resolver esse problema, o que foi definido? Foi definido que 2/3 dos generais eles têm que concordar com alguma coisa, seja para atacar ou seja para não atacar. E aí, quando eles concordam, quando 2/3 concordam, a gente pode assumir isso como um consenso e aí a gente pode tomar uma decisão. Então, vamos colocar aqui de uma maneira mais gráfica, fica melhor de entender. Vamos colocar primeiro, lembrando lá daquela fórmula 3F mais 1, 2F mais 1. Então, esse 2F mais 1, como vocês lembram lá, é para tolerância de falhas, mas não tolera comportamento malicioso. Aí vamos entender o porquê. Então, a gente tem 3 nós, né, que é para tolerar a falha de um deles. Aí, então, vamos assumir um cara aqui. Temos, então, um monte de generais. Então, nesse caso, a gente tem só 3. Um deles vai ser o líder e os outros 2 vão ser os generais seguidores, vamos chamar assim. Esse líder vai falar para os dois, vamos atacar, atacar e atacar. Aí o general 1 vai falar para o líder, tá ok, vamos atacar. E vai falar para o general 2, tá ok, vamos atacar. Só que desse general 2, ele é um traidor. Então, ele, para confundir, ele vai falar para o líder, vamos recuar, e vai falar para o 1, vamos recuar. Aí vamos analisar, então, o que o 1 recebe de informação. Ele recebe de um dos generais atacar e do outro recuar. Então, ele não sabe o que fazer, fica confuso. O líder aqui, por um lado, ele vê que um dos generais vai atacar, mas o outro falou que não vai atacar. Então, ele já não sabe mais se ele deve realmente atacar. E esse aqui está só para confundir, é o traidor. Então, para ele, não interessa, ele só vai fazer o pior possível. Então, a gente, com 3 nós, não consegue chegar a um consenso. A gente consegue sim, digamos que esse cara, ao invés de ser um traidor, ele não vai falar recuar, ele só não vai falar nada, porque ele só deu problema. Digamos que ele está fora do ar, que ele morreu. Se fosse só tolerância a falhas, tudo bem, porque daí o líder fala atacar, esse cara fala atacar, e entre os dois já há um consenso de atacar. Mas quando a gente tem um traidor, começa a ter informações erradas, e aí a gente não chega nesse consenso. Tá, então por que com 3 vezes F mais 1, isso é, com 4 nós, a gente consegue? Porque com 4 nós a gente consegue obter esse consenso de 2/3 aqui. Então o líder vai falar para os outros 3 generais, vamos atacar e vamos atacar. Aí o general 1 fala para todo mundo, o 2 fala para todo mundo, e o 3 tenta confundir, fala lá, não, vamos recuar, vamos recuar. Aí quando a gente começa a analisar caso a caso, a gente vê aqui que o general 1 recebeu atacar do líder, recebeu atacar do general 2 e recebeu recuar do general 3. Então ele tem lá 2/3 dizendo que é para atacar. Então ele ignora esse recuar, porque ele sabe que esse cara deve ser um traidor, e beleza, vamos atacar. Mesma coisa o general 2. E aí, com a maioria aqui, com 2/3 dos nós, eles conseguem organizar o ataque e aí eles conseguem invadir a cidade. Então, basicamente, é esse o conceito. E essa é a principal diferença entre um mecanismo BFT e o mecanismo CFT.
Então, beleza. Entendemos esse conceito, só que daí isso pode ser aplicado de diversas formas, né? Então a gente tem diversos mecanismos de consenso, ou melhor, diversas maneiras, né, de aplicar um mecanismo para chegar a um consenso. Não tem como começar a falar de mecanismos de consenso, né, dos que já existem, sem falar do Proof of Work. E, basicamente, porque o Proof of Work ainda é o mecanismo de consenso mais popular, né? E ele parte do pressuposto que a função que gera esse mecanismo, ele tem que ser uma função que ela é difícil de calcular, mas tem que ser muito fácil de verificar. Então, é um mecanismo aplicado no Bitcoin. E o que significa isso, né? Significa que para você gerar um bloco de transações, digamos assim, isso consome muito recurso. Só que, por outro lado, para eu ver se esse bloco foi gerado corretamente, foi validado, isso é muito fácil. Então, a ideia é desincentivar a fraude. Fraudar é muito difícil, mas pegar uma fraude é muito fácil. E esse conceito ele surgiu antes do Bitcoin. O Bitcoin popularizou essa ideia de prova de trabalho, né, de Proof of Work, só que o conceito surgiu lá em 1993. Então, ele surgiu, mas em 2009 que teve a popularização com a aplicação desse conceito nos mecanismos de blockchain. Então, a ideia aqui é que para um bloco de transações da blockchain ele ser aceito, né, e as transações serem validadas e inseridas na blockchain, os mineradores, que é o cara que está participando desse processo, ele tem que realizar uma prova de trabalho. E essa prova de trabalho, a gente vai ver ali, nada mais é do que a famosa força bruta. Então, você vai quebrar uma senha, por exemplo, como é que o cara quebra uma senha, geralmente? Por força bruta, tentativa e erro. Essa prova de trabalho aqui é exatamente a mesma coisa, só que ele não está tentando descobrir uma senha. Então, ele tem que descobrir lá, realizar uma prova de trabalho, com uma dificuldade variável conforme o hash rate da rede. A prova de trabalho eu vou mostrar daqui a pouquinho do que consiste, mas é legal entender essa questão aqui, porque isso foi uma boa de uma sacada aqui do Nakamoto, que qual que é a dificuldade de se validar transações? Essa dificuldade ela é variável. Então, quanto mais gente tem minerando e mais gente tem usando a blockchain, mais difícil é de você realizar essa prova de trabalho. Então, quanto maior o hash rate, que é a unidade de medida para calcular a capacidade, né, computacional da rede, quanto maior o hash rate, maior a dificuldade da gente conseguir realizar essa prova de trabalho. Então, isso acaba gerando uma curva de dificuldade que mantém ali o Bitcoin, e no caso, né, a blockchain, em um nível adequado, né, ao seu tamanho. E essa prova de trabalho, então, consiste, como eu disse ali, numa tentativa de descobrir um número, que agora, lembrando lá daquela apresentação do que é a blockchain, né, daquele raio-x da blockchain, tinha o tal do nonce, que eu falei para vocês lembrarem, que a gente vai usar aqui. Então, a ideia da prova de trabalho é descobrir o nonce, que é o número que vai compor o bloco e gerar o hash desse bloco. Então, vamos dar uma olhada aqui, voltando lá naquela imagem. A gente tem o bloco, então o bloco com um monte de transações aqui, hash do bloco anterior, o timestamp dele e o tal do nonce. Esse nonce, geralmente, ele é um inteiro, né? Então, ele vai poder variar de 1 até, 4 milhões, vamos dizer assim, 4 milhões, né? E aí o cara vai ter que descobrir, aplicar uma função hash que vai gerar aqui um hash. Então, ele vai ter que descobrir o hash correto variando esse nonce. Então, digamos que ele coloca lá, nonce 1, aplica a função. Putz, não é esse hash que eu tenho que chegar. Nonce 2, aplica a função. Também não é. Nonce 3. E aí o cara vai. Então, basicamente é força bruta, cara. Então, prova de trabalho é isso. O cara vai lá, vai substituindo nonce, até chegar no hash esperado. Chegou no hash esperado, aí pode-se dizer que ele minerou o bloco, né, entre aspas. O que acontece? Ele ganha uma recompensa e ele ganha o direito de inserir o próximo bloco na cadeia. Então, ele vai lá, pega esse bloco aqui, vai fazer um broadcast para todo mundo da rede. Então, ele vai pegar esse bloco e vai falar, o próximo bloco é esse. Aí todo mundo vai validar, vai pegar esse bloco, beleza, vai calcular hash, vai ver se está tudo certo, se o hash do bloco anterior bate, enfim, fazer um conjunto de validações ali. Feito isso, tá tudo ok? Tá tudo ok. Então podemos inserir na blockchain. Não tá tudo ok. Cara, joga esse bloco fora. E aí todo o trabalho que o cara teve para minerar esse bloco é perdido, porque não é um bloco válido. Então isso também é importante a gente entender. O bloco ele tem que ser válido para valer a pena e você ganhar sua recompensa. Senão, você só desperdiçou recurso computacional. E aí, tem a questão da dificuldade, né? Geralmente, nesse modelo aqui, tem um conjunto de zeros no início desse hash,
E esse conjunto de zeros, entre aspas, é o que diz a dificuldade. Então, quanto mais zeros, mais difícil é para chegar nesse valor. E aí ele vai tentar descobrir o nonce, vai tentar, até conseguir chegar lá. Então, depois de encontrar, como eu disse, depois de encontrar o nonce correto, o bloco é propagado para a rede. Se tiver uma transação inválida, deu problema, você perdeu dinheiro, perdeu recurso. Então, com isso, reforça aquela questão de tentar trapacear é caro, mas verificar é muito fácil. Então, geralmente, se você tentar trapacear na rede, você vai desperdiçar recurso e não vai ganhar recompensa nenhuma. Qual que é o problema, né, do Proof of Work? Cara, o Proof of Work ele tem um problema sério, que é o alto custo computacional. Porque por ser baseado em força bruta, cara, isso exige muito recurso. E aí acaba, né, como a gente vai ver, acaba sendo o maior revés do Proof of Work. Ele também tem um tempo de confirmação elevado e ele acaba ficando sujeito aos chamados ataques 51%. Por quê? Porque quem tem a maioria da rede nesse modelo, o cara controla tudo. Então, se eu tenho 50, são uma rede de 100 nós, eu tenho 51 nós, eu tenho condição de ir lá e fazer qualquer alteração nos blocos, confirmar com a minha maioria, e aí quem não concorda comigo é a minoria que vai manter sua própria blockchain. Então, isso aqui acaba sendo um problema sério. E aí, quem que utiliza, né? O Bitcoin, Litecoin e todos os seus derivados, e, por enquanto, o Ethereum. Ethereum ele ainda usa prova de trabalho, mas ele já está avançado ali no processo de transição. Acredito que esse ano ainda ele vai deixar de utilizar esse mecanismo. Qual ele vai utilizar? Cenas do próximo capítulo. Então, tá aqui. Aqui eu tenho duas imagens que eu acho que são bem legais, cara. E essa aqui, inclusive, tem tudo a ver com essa ideia maker nossa aí, né? Que eu também sou bem adepto. Mas vamos começar dessa aqui. Isso aqui é uma fazenda de mineração da Genesis Mining. Aqui é de mineração de Ethereum. Então, aqui a gente tem centenas e centenas de máquinas que estão trabalhando em conjunto para fazer a mineração da moeda. Fazer validação, para poder criar os blocos e gerar recompensa. Então, esse modelo aqui da Genesis Mining, eu, sinceramente, não sei se ainda tem, mas tinha. Você podia ir lá e, digamos que você pagava lá por mês, não sei, $100, por exemplo, e você tinha um equivalente em hash rate. Então, você alugava o poder computacional deles e podia minerar usando a infraestrutura deles e pegava parte dos lucros para você. E esse modelo aqui é um modelo mais caseirão, né? Então, aqui a gente tem uma placa-mãe, com preferência com várias PCI Express aqui e uma boa largura de banda. Tem até algumas placas que são específicas para mineração. Tem placa que tem 19 PCI Express, então aí uma largura de banda de vários e vários gigabits por segundo. E aí você vai ligar diversas GPUs. Como a gente sabe, cada GPU vai ter aí, sei lá, 1000 cores, digamos assim, 1000 núcleos para poder fazer esse processamento. E aí é o tipo de processamento, esse de força bruta, que esse tipo de coisa aqui gosta, né, cara? Porque é um processamento que é altamente paralelizável, digamos assim. Então, você consegue utilizar todo esse recurso computacional aqui, colocar esse monte de placa de vídeo para trabalhar em conjunto e minerar e descobrir o nonce para você. Os gamers ficam loucos da vida com essas coisas, porque isso joga o preço das GPU lá para cima, né, cara? Fica difícil de você achar, principalmente em um cenário que nem hoje, que as moedas estão em alta, o negócio está dando mais dinheiro. Não é algo bom de se fazer no Brasil, porque, cara, cada GPU dessa consome muita energia, né? Quem joga sabe que tem umas GPU aí que você precisa ter uma Itaipu em casa, né? Uma fonte aqui, nesse modelo aqui, ele usa uma fonte só. Então, essa fonte deve ser aí de uns 1.500 watts. Eu cheguei a montar isso em 2017, uma estrutura dessas. Eu usava 7 GPUs, eram 6 RX 570 e uma RX 580. E aí eu usava duas fontes de 750 watts ligadas em conjunto para alimentar toda essa gambiarra aqui. Era um modelo bem parecidinho assim com esse. E, cara, é bem legal, só que daí você sozinho não minera. Você não vai, sua chance de conseguir minerar um bloco sozinho é muito baixa, né? Então você entra no chamado pool, onde vários mineradores se reúnem para trabalhar em conjunto, minerar em conjunto e dividir os lucros. Aí aumenta a chance de conseguir minerar, né? E aumenta a chance de ganhar uma recompensa. Você não ganha a recompensa completa, você divide, mas você vai ganhando diversos pedacinhos, né? E acaba tendo lucro. Então aqui só para exemplificar, né? O Proof of Work. Aí veio também o Proof of Stake. Nada mais é o cara guardar a moeda, o cara não gastar, o cara ser mão fechada mesmo.
Então, a ideia aqui, quanto mais tempo você tem determinado conjunto de moedas, mais direito você vai possuir. Então, aqui, esse mecanismo, ele vai escolher o nó que vai criar o bloco por meio de um sorteio. Então, já não é mais prova de trabalho. Então, vai ter um sorteio. E a chance de você ser sorteado vai ser baseado nas quantidades de moedas que você tem. Então, ele traz um conceito aqui, que é o coin age, né, que é, entre aspas, grosso modo, idade da moeda, e nada mais é do que quantos você tem de moeda e por quanto tempo você está com essas moedas. Então, digamos que hoje eu recebo 10 moedas e fico 500 dias com ela. Aí, meu coin age vai ser 10 vezes 500. Vai ter 5.000, meu coin age. E aí, com base nisso, se eu tenho 5.000, o cara tem 10.000, o outro tem 1.000, com isso vai ser o peso da minha chance de ser escolhido. Então, tem menor custo computacional esse cara aqui, porque ele é baseado em sorteio. Eu não preciso ir lá e quebrar um código ou descobrir por força bruta. Então, basicamente, ele funciona desse jeito. Vamos dizer que tem aqui um usuário 1, que tem lá o coin age dele, baseado no total de moedas. Então, digamos que ele tem esse R aqui, a chance dele ser sorteado. Então, ele tem 10% de chance de ser sorteado. Usuário 2, 20%. Usuário 3, 40%. Usuário 4, X%. Enfim, cada um tem a sua chance de ser sorteado. Aí rola um sorteio, um desses caras é sorteado, então fala, beleza, você foi escolhido para gerar o próximo bloco. Aí ele gera o bloco, coloca as transações, recebe as transações, põe lá dentro e manda para a rede, e aí recebe uma recompensa. A gente pensa, legal, uma solução muito mais inteligente, né, do que gastar um monte de recurso computacional. Mas qual o problema, né, disso aqui? O problema é, o sorteio, ele não é um sorteio igual para todo mundo. Quanto mais moeda você tenha mais tempo, maior a sua chance de ser sorteado. Então, quanto mais você acumula dinheiro, digamos assim, moedas, mais chance de ser sorteado e mais chance de ganhar mais moedas. Então, favorece a concentração de riquezas. Então, vamos dizer esse cara aqui. Digamos que ele tem 40% de chance de ser sorteado. Aí ele é sorteado, ganha uma recompensa, a recompensa já é maior do que 40%. Aí ele é sorteado, ganha recompensa, pronto, já está 50%, digamos. Então, isso aqui tem esse ônus, né, que é favorecer a concentração de riqueza. Só que ele é menos sujeito a ataque 51%, porque ele é baseado em sorteio, e além disso, o cara que tiver a maioria da rede, por exemplo, por mais que ele queira manipular, pense em manipular a rede, digamos que você tem 1 milhão de moedas. Pô, cara, se você for lá e manipular toda a sua rede, você vai enfraquecer a confiança nela e certamente essas moedas vão desvalorizar. Então, já é também um desincentivo a esse tipo de ataque. E aí tem um conjunto de moedas que estão utilizando já o Proof of Stake, e o Ethereum, então, em breve já vai utilizar, e ele está migrando, né, como eu disse, está saindo do Proof of Work, vai ter o Proof of Stake. Então, é o novo modelo que o Ethereum está indo em direção. Terceiro modelo, vou citar 4 modelos, basicamente, aqui, tá? Ou 5, no máximo, que é o Delegate Proof of Stake. Na verdade, é uma versão democrática. O princípio é o mesmo do Proof of Stake, né? Só que ele traz uma versão democrática. E por que democrática, né? Porque, na verdade, se mesmo que eu tenha pouquíssima moeda, eu posso participar do processo. Eu vou lá e vou votar em alguém, e esse alguém vai me representar. E aí, se esse alguém tiver um monte de moeda, ele tem muita chance de ganhar. Aí ele ganha, ele reparte um pouquinho comigo. Então, basicamente, é esse o conceito. Então, quem detém moedas pode votar nos chamados delegados, que é quem participa da escolha ali, do sorteio de quem vai gerar o próximo bloco. Se o meu delegado ganha, ele me dá um pouquinho do lucro dele. Quanto que ele vai me dar vai ser proporcional ao quanto que eu votei. Porque, na verdade, assim, tudo tem um ônus, né? Nada é só vantagem. O poder do voto aqui é proporcional à quantidade de moedas que o usuário possui. Então, se eu tenho uma moeda e eu voto no delegado, meu voto tem peso 1. Se eu tenho 1.000 moedas e eu voto nele, meu voto tem peso 1.000. Então, é justo? Não sei. É difícil a gente balancear essa questão de justiça, né? Mas funciona muito bem para vários cenários. E aí a recompensa, então, obtida pelo delegado é repartida com seus eleitores. Então, vantagens aqui. Com menos nós competindo, a obtenção do consenso é mais rápida. É aquela parte ali da escalabilidade, né, que a gente tinha comentado no começo.
Então, a ideia é maior centralização, né? Porque você tem menos nós, você também vai ter um melhor desempenho. Só que eleitores com mais recursos possuem maior poder de decisão. E aí é o problema, né? A gente acaba, de certa forma, mantendo o poder da decisão, queira ou não, centralizado, se tiver pessoas com muito poder ali, muita moeda. Tem alguns grandes projetos que utilizam esse modelo, né? E tem outros que não tão conhecidos, mas também já estão utilizando. Então, de modo bem rápido aqui para ilustrar, todo mundo pode votar. A gente tem um conjunto pré-definido de delegados, que é quem pode gerar os nós. E aí eu voto lá no meu delegado, ele foi escolhido, ele gera o bloco e me dá um troco aqui, porque eu votei nele. Eu também posso votar em determinadas atualizações. Digamos que eles vão atualizar a blockchain. Pô, eu concordo com isso? Não concordo? Se eu não concordo, eu posso ir lá e votar que não. Se a maioria disser que não, a atualização não é aplicada. Ou então vai entrar um delegado novo. Esse delegado pode participar? A galera vota se pode adicionar um novo delegado ou não. Baseado na decisão de todos, a gente aplica essa alteração ou não. Então, é um modelo que visa bastante a participação de todos, tanto na escolha quanto na geração dos blocos. Aí vem o PBFT, um modelo bem comum, assim, bem estudado, foi proposto em 2002, ainda não no âmbito de blockchain, mas começou depois a ser aplicado, né? Então, foi o primeiro dos algoritmos ali que era tolerante a falhas bizantinas e que opera em sistemas assíncronos, né? Que é o sistema, basicamente, que a gente tem tratado até aqui, que tem sido nosso assunto, né? Ele vai operar em rodadas, alternando o nó primário, que é o nó que se comunica com o cliente. E aí ele tem 3 fases para conseguir obter o consenso, chamado de prepared, prepared e commit. E aí é isso aqui, ó. Coloquei essa figura porque ela traz uma coisa assim que eu acho que é bem interessante da gente ver, né, dessa forma. Então tem lá o cliente, ele faz uma solicitação, vai enviar para o nó líder ou nó primário dessa rodada. Esse cara faz um broadcast, manda para os outros 3 nós nesse exemplo. Aí essa é a rodada prepared, pré-prepared. Então ele manda para todo mundo. Aí na segunda rodada, todo mundo manda para todo mundo. E na terceira rodada, de novo, todo mundo manda para todo mundo. Ao final dessa rodada, a gente consegue, digamos assim, entre aspas, fazer a somatória, né? Analisar essas 3 rodadas aqui e chegar num consenso baseado naquela questão dos 2/3. Então, esse cara distribui para todo mundo, esse cara distribui para todo mundo, executa, né? Ele vai distribuir uma transação. Vamos pensar nisso aqui, esqueci de comentar, isso é importante. Ele distribui uma transação, essa transação é executada por todo mundo, aí todo mundo distribui, é executado de novo, distribui pela terceira vez, é executado de novo. E aí, com base nos resultados dessas rodadas, a gente avalia se tem consenso ou não e o retorno é encaminhado para o cliente. Só que quando a gente olha isso aqui, ó, olha o quanto de seta que tem aqui, cara. Então, isso é um problema. Em alguns cenários, tanto no PBFT quanto no próximo que eu vou mostrar, isso acaba sendo um problema, porque isso acaba causando uma sobrecarga na nossa rede. Tem uma formulinha, tá? Olha o tamanho da criança. Isso aqui é para calcular a quantidade de mensagens a cada solicitação do cliente. Então, se você imaginar que a gente tem que tolerar a falha de um nó, então a gente tem 4 nós aqui, esse cenário aqui ele tolera a falha de um nó. Quantas mensagens são trocadas para a gente chegar no consenso, tendo tolerância à falha de um nó apenas? Eles vão ter que trocar 24 mensagens. Então, vou trocar mensagem, troca mensagem, troca mensagem. Chega um momento lá, depois de 24 mensagens, faz lá o relatório, beleza, temos um consenso. Se você colocar F igual a 2, cara, isso vai dar, se não me engano, 71 mensagens. F igual a 3, isso vai escalando. Então, dá para ter uma ideia que isso aqui é um buraco, né, cara? Então, é por isso que a gente tem que avaliar essa questão de escalabilidade com muito cuidado quando a gente vai escolher um mecanismo de consenso. Mas esse mecanismo ele é muito importante, o PBFT, e ele deu origem a diversos outros, né? Citando alguns aqui, o Tendermint, Ripple, Stellar, tem vários outros que utilizam o PBFT puro ou utilizam uma variação dele. Então, esse cara aqui, ele é importante a gente conhecer, principalmente pelo que ele deu origem. E aí, por fim, vou trazer aqui o Raft. Ele é um mecanismo CFT. Então, ele é um mecanismo mais simples, porque ele não tolera ações maliciosas dos outros. Ele só vai tolerar falhas. Então, seria aquele cenário lá do começo, né, com 3 nós, só que imaginando que, ao invés de um dos generais falar mentira, ele vai simplesmente não falar nada.
Nesse modelo do Raft aqui, os clientes eles só vão se comunicar com o nó líder. E o nó líder ele vai ser sempre o mesmo. Não é que nem o PBFT, que cada rodada é um. A comunicação, então, ela é não confiável. Isso aqui são algumas premissas dele, tá? Vou operar também em ambiente assíncrono. E é importante saber que no Raft, todo nó conhece os demais. Conhece assim. Eu sei que minha blockchain ela é composta de 8 nós, por exemplo. Então, eu sei que tem 8 nós aqui e que esses 8 nós é o nó A, o nó B, o C, o D, o E, enfim. Eu não sei se é confiável, mas eu sei que ele existe. E aí, a gente sabe que no Raft, ele vai iniciar igual e vai responder de maneira determinística as operações. Em outras palavras, digamos que inicia com zero, uma base de dados que inicia com zero. E o que é ser determinístico? Se você for aplicando as mesmas operações na mesma sequência, você vai chegar no mesmo resultado. Você consegue determinar o resultado final. E esse é o conceito que ele trabalha em cima. Então, ele tem uma característica que é o líder forte, né? Então, todos os clientes vão se comunicar só com o líder. E só o líder é responsável por se comunicar com os outros nós. Quando não tem um líder, tem um processo de eleição, porque ele não trabalha sem líder. E o Raft também pode suportar mudanças de membros, pode adicionar ou reduzir a quantidade de membros dele, sem que isso afete o seu funcionamento. Então, aqui embaixo, os 3 estados que um nó pode estar. O nó do Raft ele pode ser um seguidor, ele pode ser um candidato, né, um candidato a líder, ou pode ser um líder. Então, digamos que a gente criou um mecanismo, tá, um Raft, colocou em execução agora, começou do zero, não tem um líder. Então, todo mundo é seguidor. O nó que ele é seguidor, ele tem um cronômetro. Então, começou a rodada, ele starta esse cronômetro. O tempo ali do cronômetro é aleatório, cada nó tem o seu. Esgotou o tempo do cronômetro e nenhum líder se comunicou com esse nó seguidor, então tá bom, vamos iniciar um processo de votação para a escolha de novo líder. E aí ele se candidata, ele fala, pô, não tem líder aqui, então vou ser o líder. E aí ele manda para todos os nós da rede, que ele já conhece, fala, ó, vote em mim, quero ser líder. Quando um nó recebe um pedido de votação, o que ele faz? Ele vota nesse cara, então ele meu voto é seu, e aí ele não pode votar mais em ninguém. A partir do momento em que algum nó recebe a maioria dos votos, ele vira o líder e passa a coordenar esse cluster aqui. Então, ele começa a receber chamadas dos clientes e passar para os seguidores. Se nenhum líder for eleito, é iniciado esse processo de novo, ou se durante esse processo descobre-se que já tem um novo líder escolhido, tipo, não precisou terminar esse processo, sei lá, o outro líder estava ali meio no gargalo, tal, mas ele conseguiu voltar antes do fim dessa eleição. Quando descobriu um novo líder, para o processo, todo mundo que não é líder vira seguidor, e aí toca a ficha. Quando o cara é líder, se de repente chega uma notificação de um outro líder, simplesmente ele vai virar seguidor e vai passar a obedecer o líder que está estabelecido. Então, a gente sempre tem que lembrar que parte-se do pressuposto que não tem nó malicioso nessa rede. Aqui é só comunicação válida, comunicação confiável, ou falha, né? Se houve falha, eles vão ter que manter consistência, manter coerência e continuar trabalhando. Então, se a gente tirar um raio-x lá do Raft, a gente vai ter isso aqui. O cliente se comunica, aqui a gente está vendo empilhadinho aqui, cada um desses é um nó do nosso Raft. No exemplo aqui, 3 nós. Então, ele tolera falha de um nó. Se ele tem 3, tolera a falha de um deles. Dentro de cada um deles vai ter uma caixinha preta lá, módulo de consenso, vai ter uma outra que é o log. Esse log nada mais é do que a lista de valores que vão ser aplicados e o estado de máquina. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. Começa tudo com 0 aqui. Aí o cliente vai lá e manda para o nó 1 aqui. X igual a 3. O que ele faz? Ele replica para os outros nós aqui, pessoal, x igual a 3, x igual a 3. Todo mundo vai pegar o x igual a 3 e colocar na lista de comandos de operações aqui a serem executadas. Então, o x era 0, ele vem e atualiza o x para 3. Aí ele recebe que o y é 1. Pessoal, y é 1, y é 1. Vai lá e põe 1 no y. Aí ele recebe que o y é 9. Pessoal, 9, 9 e 9. Então, esses nós, eles não precisam conversar para ter o mesmo estado de máquina. Porque, basicamente, são operações determinísticas, como a gente falou. Então, aqui, eles vão pegar as mesmas operações e vão executar essas operações na mesma ordem, e isso vai gerar o mesmo resultado. E quem garante essa ordem, então? Esse módulo de consenso. Então, é ele que vai ordenar as transações de modo que todo mundo receba as transações na mesma ordem. E aí, com base nisso, todo mundo vai ter o mesmo estado de máquina.
Então, o Raft ele é mais simples, né? Não é tão complexo, não tem tantas variáveis para tratar, e ele é implementado em algumas blockchains. E aí cai de novo naquela questão. Preciso de tolerância a falhas bizantinas? Voltando no exemplo lá do meu trabalho de mestrado, eu uso o Raft na minha solução. Por quê? Porque eu tenho uma blockchain consorciada e eu uso uma blockchain chamada Hyperledger, né? Não sei se o pessoal conhece, mas é uma blockchain ou para ambientes privados ou consorciados. E ali a gente define no projeto que um dos pressupostos é que os nós que vão participar aqui da nossa blockchain, eles são nós confiáveis. E sendo nós confiáveis, o Raft já me satisfaz. Preciso de menos recursos e eu consigo chegar a um consenso, né? Consigo obter a ordenação e etc., sem ter que aplicar muito poder computacional ou sem ter que aplicar coisas muito elaboradas. Por quê? Porque eu já estou partindo do pressuposto que todo mundo é confiável. Então, galera, mecanismo de consenso é isso. Basicamente, dá para a gente falar muito mais, né? Só que a ideia é essa, é a gente conseguir, num ambiente assíncrono, chegar numa conclusão, resolver o tal do problema dos generais bizantinos, ou pelo menos resolver aqui o caso de falha de alguns dos nós da rede, sem que a gente tenha alteração ou até falta de alguns dos dados que foram armazenados. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter conseguido trazer bastante coisa nova ou alguma coisa interessante. E aí, se vocês tiverem dúvidas, quiser bater um papo, agora eu estou à disposição. Obrigado, pessoal, pela atenção. Deixa eu fechar aqui meu compartilhamento. Beleza. Pô, legal, Marco. Eu fiquei curioso ali que tu falou que chegou a montar uma máquina de mineração. Conta melhor essa história aí. Pois é, cara. Isso foi em 2017. Eu não sei se vocês acompanham, né, toda essa onda de vai e vem de criptomoedas, mas 2017 foi o último boom que teve, né, de criptomoedas antes do que a gente está tendo agora. Então, em 2017, as criptomoedas valorizaram pra caramba e eu minerava o Ethereum, porque Bitcoin hoje em dia você só minera com hardware específico, que é o tal dos ASICs, né? Então, ele já é um hardware bem poderoso, específico para minerar Bitcoin. E conforme aumenta o hash rate da rede, qual que é o problema? Esse negócio só serve para minerar Bitcoin. Então, ele tem um hash rate baixo, cara, vai virar encosto de porta. Você vai segurar a porta com ele que você não vai usar para mais nada. Aí eu montei um modelo, cara, aí eu parei minha transição, mas era quase igual aquele ali. E fui bem maker mesmo. Eu peguei um negócio em casa, tinha umas esquadrias de metal, um pedaço de madeira, construí um gabinete ali meio cyberpunk, botei ali placa-mãe, comprei uma placa-mãe que era bem boa na época, que tinha 7 PCIe, com capacidade de banda ali bem alta, né? E aí eu comprei essas placas, né? Na época a RX 570 estava assim, bem alta, era uma placa boa. A 580 ainda era melhor, mas eu não conseguia comprar, porque muita gente comprando. Daí eu tive que comprar no eBay. Comprei de um cara que já minerava lá nos Estados Unidos e ele estava trocando as placas. Fiz, baita de um esquema para trazer placa, não sei o que e tal. E aí montei. Aí eu usava um Windows. Tinha muita gente que usa Linux ainda hoje, mas eu acabei usando o Windows, que achei mais prático. E a máquina usava um Celeron bem basicão, que era só para startar o sistema. Você baixava um programinha lá do pool de mineração e rodava. E aí ali você conseguia um hash rate até que legal. Então eu minerei eu acho que por uns 6 meses, cara. Só que Brasil, né, cara? Economia aqui, energia elétrica é um assalto. E o que mais me matava era isso. Para cada, sei lá, R$100 que eu minerava, sei lá, uns 70% disso eu acho que eu gastava com energia. E aí, conforme foi caindo o preço da moeda, teve esse pico em 2017, final de 2017, ali em dezembro, foi caindo o preço. E aí chegou um momento que não dava mais para minerar, cara. Aí eu desmontei essa máquina e parei, né, cara? Hoje tem gente já minerando, inclusive no Brasil de novo. Só que, eu acho que hoje o cenário ainda é pior, porque hoje tem o custo de hardware que está lá no alto, né, cara? Então hoje qualquer placa de vídeo, inclusive essas 570, ainda vale, sei lá, mais de R$1.000. E foi o que eu paguei na época, 3 anos atrás. Então, hoje é bem complicado. Mas é um negócio que, para mim foi muito divertido, assim, porque eu gosto de montar, gosto de fuçar com hardware. Então, tive que ir em muito fórum, pegar muita coisa de explicação. Então, se alguém tiver com coragem aí, quiser montar um negócio desse, vamos conversar que, pelo menos para ajudar, eu posso. E aí, Marcos? Eu ia te perguntar se tu tem interesse em montar uma máquina de validador de rede.
Ah, vamos montar, cara. Vai ser show de bola. Podemos montar e colocar num pool aí para minerar, para ver como é que funciona. Vai ser legal. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo sim. E aí, Marco, beleza? Beleza, Laura? Legal aí a tua apresentação. Eu tô no mercado de cripto já faz uns quase 5 anos já. Eu vivi essas coisas que você está falando aí, inclusive o hack do Ethereum. Uhum. Cara, se eu te conhecesse nessa época, eu ia já te dar essa dica de não minerar. Que a Ethereum já, desde o começo, tinha essa filosofia de migrar para Proof of Stake, né? Então tem ainda uma bomba de dificuldade no Proof of Work. Hoje, ironicamente, é extremamente rentável minerar Ethereum porque tu ganha as taxas também. E as taxas Que estão tão lá. absurdas, por acaso, né? Exatamente. Mas tem algumas alternativas que gastam bem menos energia. Eu estou me preparando para ser um validador de Ethereum 2.0 e esse aqui é o meu validador. É isso aqui. Que massa, mas o Ethereum 2.0 eu não li a fundo, mas ele não vai precisar ter um stack lá de 70 moedas, um negócio assim, para... Precisa de 32. Mas hoje é bastante dinheiro, né? Mas, por sorte, eu já juntei essas 32 muito tempo atrás, já me antecipando isso, né? Ah, que massa. Mas mesmo assim, tu vai poder entrar em pools também. Tu vai poder entrar em pools de... Quem tem menos de 32 consegue entrar, né? Mas, cara, é isso que precisa. Um Raspberryzinho 4, 8 GB de RAM. E o que eu gastei mais foi o SSD, na verdade. Preciso de um SSD de 1 TB. Uhum. Mas é isso, cara. Basicamente, Nossa. dá pra começar. Eu minerei, assim, eu não me arrependo de ter minerado, porque, cara, eu guardei uma merrequinha ali, digamos. E aí, esse pouquinho que sobrou, daí teve aquele crash horroroso, né, cara, que Bitcoin bateu lá os $3.000. E aí não tinha o que fazer. Eu falei, vou guardar isso aqui, cara. E aí hoje ainda tem essa merrequinha guardada, que já não é mais tão merrequinha, não é nada demais, não dá nem um Ethereum, né? Ou quase isso, mas pelo menos eu consegui tirar algum lucro. Eu paguei a energia e juntei, mas realmente, cara, já era difícil. Daí você colocava lá White to Mine, né, por exemplo, para ver quanto que ia render. O negócio, quando você abate ali o valor de energia elétrica e tal, você tira, sei lá, no melhor época, eu acho que eu tirava $10 ou $15 por dia. Então, era um negócio que, se for contar o hardware que você tá lá 100% de uso e tal, acaba sendo complicado. Mas é um negócio que eu acho que vale a pena também pela questão do maker, entendeu? Tipo, você conseguir tirar e executar e fazer o negócio, ter um lucrinho ainda, pô, é divertido, cara. Então, acabou sendo legal por isso, mas eu queria ter ganhado mais dinheiro, com certeza. Mas oportunidades existem ainda, né? Agora que a gente está vivendo uma transição para o Proof of Stake mesmo, eu imagino que vai ter muita oportunidade de rodar computadores simples para ajudar no stake, sem precisar ter. Ainda, essa parada Cara, eu acho que eu vou jogar aí a ideia, a gente fazer um validador de Ethereum 2.0 juntos aí, fazer um grupo de estudo para fazer um validador, porque já é um negócio bem maker também. Eu vou usar Raspberry 4, que ele tem processador ARM, então ele é um pouco diferente do que a maioria está usando. Daí tem que fazer umas coisas meio Hacksaw ali. Eu acho que é bem massa, cara. Eu sou bem adepto de parada maker também. Show de bola. Que eu puder ajudar, eu ainda não li muito, não sei exatamente como é que vai ser, né? Eu sei que, a grosso modo, né? Vai mudar Proof of Stake, vai ter algumas condições lá, mas vou dar uma lida, até porque preciso ver também, entender melhor. E vamos ver, cara, vamos montar assim. Se precisar da minha ajuda aí, que eu puder ajudar, vamos trabalhar nisso que é bacana. Ele já tá valendo. O Proof of Stake já tá valendo, já existe a Beacon Chain da Ethereum 2.0, só que ela é vazia, assim, só tá rolando validação nela, né? Uhum. Eles estão... Tu precisa ter stalkeado, né, para conseguir fazer isso. Precisa, e tu vai deixar por 2 anos, inclusive. É um contrato de vesting, tipo... Mas, tipo... nem é mais possível fazer, né? Não, é sim, pode entrar ainda. Ah, é? Eu achava que era só na data... Não. Rolou ano passado. A primeira data ali era mais lucrativa, né? Tinha menos gente, então tava dando, sei lá, 30% ao ano no começo de retorno. Mas agora
Agora dá menos, mas ainda assim é bem legal. Mas também tem um valor mínimo, né, de Ethereum que tu tem que colocar. 32 Ethers. É um investimento inicial bem alto, assim. Mas dá para brincar na testnet. Na testnet também dá para rodar pegar um Raspberry Pi, fazer lá para ver como é que funciona, né? Show de bola. Ah, e tem outras redes aí que a gente está bem envolvido também, a Kusama e Polkadot. São outras que dá para rodar validador também, que não exige tanto poder computacional. E lá tu pode fazer stake tu pode nomear, né? Tipo, é parecido com o DPoS, só que é NPoS, Proof of Stake nomeado. Daí tu também consegue precisa ter as moedas, nomeia um validador e deixa lá rendendo sem precisar rodar hardware, inclusive. É bem legal. Eu vou falar disso hoje à noite, inclusive. Ah, show de bola. Vai ter um outro meeting à noite? Vai. 7 horas vai ter outro encontro. Tá on fire aí a parada. Show de bola.